Saudações, turminha! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal de Nutrição Animal Fácil. Aqui nós estamos postando as aulas de nutrição de não ruminantes, análise e controle de qualidade dos alimentos para animais, AQUAPA, e formulação de rações, dietas e suplementos para animais. Bom, o assunto de hoje está dentro de formulação de ração. Hoje nós vamos formular alimentos completos para coelhos, ok? Uma ração para coelhos. Vocês vão ver que o processo é um pouquinho mais complexo daquilo que a gente já fez aqui no canal. Essa aqui é o quarto vídeo de formulação utilizando o programa PLE, ok? E nós vamos falar bastante, muitos detalhes específicos desta espécie, ok? Primeiramente, eu vou apresentar para vocês a origem dos dados que eu vou utilizar, que são as tabelas, onde que eu consultei as necessidades nutricionais, a composição dos alimentos, bem como os níveis de inclusão. Grande parte do trabalho do nutricionista de animais é justamente buscar isso no local adequado, ok? Então, vamos apresentar aqui a nossa fonte de dados. Bom, pessoal, para coelhos, nós vamos estar trabalhando com o Manual de Formulação de Ração e Suplementos para Coelhos, publicado pela Associação Científica Brasileira de Runicultura, ok? Na época, nós decidimos escrever esse material de formulação, haja vista que nós tínhamos e ainda temos, né, muitos problemas com a qualidade da ração de coelho, ok? Grande parte das rações de coelho que nós temos no Brasil não são de boa qualidade, ok? Algumas sim são de boa qualidade, mas nós temos uma variação muito grande. Por isso, em 2011, nós resolvemos, né, escrever esse material pela primeira vez, justamente para orientar as fábricas de ração. Bom, então aqui nós temos a tabela 1, que são as exigências nutricionais dessa espécie, ok? Aqui as exigências normalmente que se considera, considerando o principal livro de nutrição de coelhos, que é de Blas e Mateus. Então, da onde que nós tiramos essas exigências nutricionais? Nós tiramos, né, da versão de 2010 do livro de Blas e Mateus. Isso aqui não veio totalmente de experimentos brasileiros. Nós tiramos essas necessidades nutricionais de um livro. Só mostrar para vocês que essa tabela também apresenta algumas necessidades nutricionais determinadas no Brasil, tá? E também propõe valores para coelhos de companhia, esses coelhos que a gente tem nos lares, ok? Que são valores bastante diferentes, porque esses animais normalmente estão em manutenção. Então, olha só, o que nós vamos utilizar aqui? Ó? Nós vamos formular para animais em crescimento nesse exercício, ok? Se você quiser depois fazer outra ração para coelhos aí na tua casa, você pode fazer uma ração para coelhas em reprodução, que é essa aqui, ou uma ração mista, né, que atende as duas fases fisiológicas aí, animais em reprodução e animais em crescimento, ok? Então, nós vamos pegar o valor de energia digestível, o valor de fibra em detergente ácido, por quê? Porque rações para coelhos tem que ter um mínimo considerável de fibra, ok? Nós vamos pegar o nível de amido, rações para coelhos não pode ter excesso de amido. Nós estamos falando de uma espécie que tem uma câmara fermentativa a nível de intestino grosso, então é óbvio que a ração não pode ter muito amido, ok? Nós vamos utilizar a proteína bruta e a proteína digestível, diferentemente das rações que a gente já fez, né, aqui no canal. Nós estamos considerando novos nutrientes, ok? E, é claro, nutrientes específicos para essa espécie, tá? Nós vamos considerar também lisina, metionina mais cistina e treonina, ambos aminoácidos na sua forma total. Para suínos e aves, a gente trabalhou com aminoácido digestível, ok? O cálcio, o fósforo na sua forma total, ok? Já são suficientes, então, para a gente formular uma ração. Bom, vamos falar então agora da composição dos alimentos. O Manual de Formulação de Ração e Suplemento para Coelhos também traz essa tabela de composição de alimentos. Aqui são dados nacionais obtidos a partir de experimentos nacionais. É óbvio, por exemplo, que a proteína bruta ela não varia conforme espécie. A proteína bruta é a mesma para várias espécies. Então, na época, eu me lembro que a gente pegou praticamente das tabelas de Rostanho, que são referência para a gente também. Agora, é claro que os valores de proteína digestível são obtidos a partir de experimentos com coelhos, ok?
assim como os valores de energia digestível também, ok? Bom, então aqui nós vamos pegar vários alimentos, dentre eles nós vamos trabalhar com feno de alfafa e a casca de soja como fontes de fibra. Lembre-se que nós temos que ter pelo menos uma fonte de cada nutriente. Se nós vamos pedir fibra e detergente ácido na ração, é óbvio que nós vamos ter que ter, tá, uma fonte de fibra, ou duas, preferencialmente, com mais fibra que a exigência. Se a exigência é 16% de FDA, nós vamos ter algo com mais de 16% de FDA. É claro, se você não tiver isso, você nunca consegue fechar essa ração. Ok? Então, além desses dois, nós vamos trabalhar também com outros ingredientes que a gente vai pegar aqui, como milho desintegrado com palha e sabugo, que é esse de baixo aqui, tá vendo? Bom, é sempre importante, além de uma fonte de cada nutriente, você colocar alimentos estratégicos que conseguem associar duas coisas ao mesmo tempo, para facilitar o cálculo para o programa. Nesse caso, o milho desintegrado com palha e sabugo, que é o rolão de milho, ali tudo triturado, é um dos poucos alimentos que consegue associar uma boa energia digestível, 2.802, ok? E um nível considerável de fibra e detergente ácido, 12,6%. A maioria ou tem muita fibra ou tem muita energia e vice-versa. Então, é necessário que você coloque alimentos estratégicos para favorecer o seu cálculo. E lembrando que quando você tem fontes de fibra diferentes, fontes de aminoácido, de proteína diferente, isso tudo favorece o processo nutricional, ok? Então, além desses alimentos, nós vamos pegar também aqui o valor de alguns nutrientes para os alimentos que a gente tem cadastrado. Por exemplo, nós vamos utilizar milho, porém o milho do PLE não contém os valores de energia digestiva para coelhos. Nós vamos pegar aqui nessa tabela também os valores e vamos complementar lá, assim como para óleo, para farelo de soja, para farelo de trigo. Nós vamos ter que pegar dados dessa tabela para a gente colocar no PLE, ok? Bom, para finalizar a coleta de informações aqui, a gente vem aqui na tabela de níveis máximos de inclusão, onde a gente observa, por exemplo, o farelo de trigo, aqui, ó, trigo farelo, máximo de 25%. Entendeu? Isso aqui vai ser importante para mim regular o meu programa lá e não trabalhar com farelo de trigo demais, ok? Por falar nisso, tem muita ração de baixa qualidade para coelho hoje no Brasil que usa aí muito farelo de trigo, bem acima desse valor que a gente está apresentando. Ração de coelho é complicado, é um assunto muito complicado, tá? Bom, só chamar a atenção aqui também que como o animal tem uma cânula fermentativa, as fontes de amido podem ser colocadas em seu nível máximo. Aqui, por exemplo, se você ver abaixo aqui da tabela, você vai ver a informação que diz o seguinte: a soma de milho ou sorgo mais milho desintegrado com palha e sabugo, rolão de milho, não deve ultrapassar a 25%. Reforçando a ideia que ou nós podemos regular a quantidade de alimentos que a gente coloca nessa ração, nesse caso, alimentos problemáticos em relação ao amido, ou você, né, pode regular a quantidade máxima de amido conforme a gente vai fazer na ração. Ok? Então, agora nós vamos lá para o PLE. Pessoal, então nós estamos aqui com o PLE, o nosso programa de formulação, ok? Esse é o quarto vídeo que a gente faz utilizando o PLE. A gente inicialmente mostrou o funcionamento dele, como que a gente abastece o PLE. Nós temos o vídeo aqui no canal. Se você ainda tem dúvidas sobre o funcionamento, eu recomendo ir nesses vídeos primeiramente, onde a gente fala de problemas que podem dar. Hoje o nosso cálculo já é mais complexo, além de várias particularidades do processo digestivo, da nutrição desse animal, a gente vai incluir vários outros nutrientes e ingredientes, ok? Bom, então, inicialmente, nós vamos fazer hoje um pouquinho diferente, nós vamos criar primeiro os nutrientes que nós vamos trabalhar. Vejam que aqui nós temos vários nutrientes já cadastrados, e aí nós vamos cadastrar mais outros específicos para coelhos, ok? Então, nós vamos aqui, ó, número 15, energia digestível.
energia digestível coelhos, é de coelhos, ok? E é claro que ele está me pedindo aqui o quanto que cada alimento tem de energia digestível. Nós vamos hoje fazer diferente. Nós vamos por cada um dos alimentos, ok? Aqui seria um atalho, porém eu vou mostrar para vocês outra forma também de complementar isso. Por agora nós só vamos cadastrar, ok? Bom, nós vamos colocar aqui também 16, o nutriente fibra em detergente ácido. A gente vai equilibrar a fibra para coelhos. O melhor estimador de fibra em rações para coelhos é o FDA, ok? Poderia ser outros também, a própria fibra bruta, o FDN, mas o melhor entre eles é o FDA. Lembrando que em dietas mais modernas eu poderia equilibrar até as frações dentro do FDA, como lignina, como celulose, ou o equilíbrio entre elas, ok? Bom, 17 aqui eu vou trabalhar com a proteína digestível para coelhos, PD coelhos, ok? Olha aí, ó, PD coelhos. No 18 eu vou trabalhar com a lisina total, ok? No 19 nós vamos trabalhar com metionina mais cistina total, ok? E no 20 nós vamos trabalhar com a treonina total. Ok? Bom, está cadastrados os nossos nutrientes que nós vamos utilizar para coelhos, ok? Vejam que com o passar do tempo, tá, o nosso PLE vai ficando cada dia mais complexo, com mais informações. Então, agora, eu vou cadastrar os alimentos que nós temos aqui, ok? Vamos lá nos alimentos. Primeiro eu vou cadastrar um novo alimento, o 15, por exemplo, vai ser o feno de alfafa, que eu vou trabalhar aqui para coelhos, ok? Então, lembrando que o peso sempre vai ser 100. E os demais nutrientes, ok? Eu vou coletar as informações a partir de tabelas. Bom, eu não vou utilizar feno de alfafa para frangos de corte, nem para suínos nesse caso aqui, ok? Eu poderia ir agora e pegar nas tabelas de valor nutricional, se eu encontrar. Para esse caso agora, nós não vamos colocar, nós vamos deixar vazio. Eu poderia colocar o valor de 0, ok? Porém, eu vou deixar traço. Como eu não vou pedir esse alimento nas rações para esses animais futuramente, isso não vai ter nenhum problema. Agora, é claro, se eu deixar esse tracinho aqui e um dia necessitar de feno de alfafa para frangos, ele vai dar a famosa mensagem sim dado a sem tablas, ok? Bom, a proteína bruta disso, eu peguei lá na tabela nutricional do manual de formulação, 17. Cálcio, 1,15, ok. 1,15. Fósforo disponível, 0,2. Lisina digestível para aves, também nós vamos deixar isso aqui tudo vazio, que a gente não vai gastar esse alimento para aves e suínos, ok? Nós vamos só colocar aqui energia digestível para coelhos, 1897,6. Como que o pessoal chegou a esse valor? Através de experimentos, né? Fibra em detergente ácido, 33,05. Ok? Proteína digestível para coelhos, 11,67. Lisina total, 0,61. Metionina mais cistina total, 0,39. E treonina total, 0,69. Ok? Então, vejam bem, eu cadastrei os nutrientes dentro do feno de alfafa, principalmente aqueles que eu vou utilizar para coelhos. Ok? Se eu quiser depois completar o meu PLE, deixar ele todo completo, né? Eu preciso aí buscar, pesquisar o valor desses nutrientes aqui para aves e suínos também. Ok? Pessoal, então agora de forma mais rápida, eu vou cadastrar novos alimentos aqui, vou complementar os alimentos que eu já tenho, como milho e farelo de soja, com essas novas informações, e vou fazer isso de uma maneira mais rápida, ok? Para a gente ganhar tempo. Pessoal, só que aqui eu percebi um erro,
ok? Então, isso é normal de acontecer. Eu vi que eu não cadastrei o fósforo total, e eu vou trabalhar com fósforo total para essa espécie, ok? Então, eu volto lá em nutrientes, pego o próximo, e vou em P total. P total, ok? Cadastrei o P total, e agora, é claro que eu vou verificar aqui o P total, ok? Do meu feno de alfafa que eu já tinha cadastrado. 15, me falta lá o P total, o P disp eu vou deixar aqui um traço, ok? E o P total aqui do feno de alfafa, eu vou entrar com 0,20, ok? Agora tá certo. Bom, continuando então a casca de soja. Bom, agora eu vou cadastrar aqui, ó, MDPS, que é o milho desintegrado com palha e sabu, que eu falei para vocês que era um alimento estratégico para coelhos, ok? Pessoal, aqui um rápido comentário. Eu não consegui achar o valor de lisina total e metilenomacistina total para esse alimento. Para me errar menos, ok? Eu vou deixar como 0 aqui. Ele provavelmente vai colocar um pouco mais de aminoácido sintético, ok? Eu poderia, talvez, considerar aqui as frações parecidas com a do milho, mas eu vou deixar 0 aqui, ok? Vejam vocês que a gente sempre esquece nesse programa, muitas vezes você vai alternando tela, você tem que cadastrar nutriente, cadastrar alimento. Aqui, por exemplo, eu esqueci de mais um nutriente específico que eu vou ter que cadastrar para essa espécie, que é o amido. Então, mais uma vez, ok? Eu volto lá em nutrientes, isso é normal, gente, ok? Você vai e volta em várias telas. Eu pego o 22 aqui e vou cadastrar o amido. Ok? E agora eu volto lá nos meus alimentos já cadastrados. Eu já cadastrei aí o feno de alfafa. Eu vou jogar o amido do feno de alfafa. Ok? Eu tenho que cadastrar aqui, senão vai dar sim dados em tablas. 2%. Ok? O amido da minha casquinha de soja, que eu já tinha cadastrado. Aqui 0, vou acompanhar a tabela. E o amido do meu MDPS, que eu já tinha cadastrado. Olha aqui, ó, amido do meu MDPS, 35%. Ok? Bom, isso é normal de acontecer, ok? Peço desculpa por eu não ter percebido, mas é claro que aqui nós estamos mostrando o funcionamento do programa e vocês vão perceber que quando vocês estiverem formulando, isso aí vai ser algo absolutamente normal, ok? Bom, eu vou cadastrar um alimento muito interessante aqui para coelhos, que no caso favorece muito a peletização e também como adsorvente de micotoxina, que é a bentonita. Como ração de coelho vai ser peletizada, eu posso favorecer essa peletização de várias formas, dentre eles, colocar melaça em pó, é interessante, uma quantidade de óleo, e também bentonita, que é um aglutinante. Hoje também no mercado você encontra muitos aglutinantes. A bentonita, como entra com esse intuito, né, de ser aglutinante e absorver de micotoxina, ela não tem nutriente, então é claro que eu vou zerar a composição dela aqui, ó. Ok? Aí, ó, tá pronta a bentonita. Para me continuar agora, eu vou complementar os alimentos que eu já tinha cadastrado. Então, por exemplo, o milho, agora está faltando todas as informações para coelhos, ok? Então, aqui no milho, nós vamos colocar as informações também da tabela. Energia digestível para coelhos, 3.149. E vamos seguindo, ok? É claro que pode haver uma diferença aqui na proteína bruta da proteína digestível, considerando as fontes diferentes. Por exemplo, Rostanho propôs um nível de proteína bruta, a gente está colocando um nível de proteína digestível de fontes diferentes. Bom, então aqui eu vou alimento por alimento, ok? Cadastrando isso. Daqui a pouco vai chegar nos demais alimentos que não tem nada e aí vai ser mais rápido.
ok? Por exemplo, o óleo aqui, somente energia digestível para coelhos. E o restante, por exemplo, do óleo, tudo zerado, né? Vamos conferir de todos os alimentos, fosfato bicálcico também, mesma coisa, tudo zerado. Se você não tiver o zero e pedir o nutriente, vai dar a mensagem sim dados intactos, ok? A lisina aqui, nós precisamos de um valor de energia digestível para coelhos, e como nós não temos valores específicos em experimentos para esses animais, a gente vai repetir simplesmente aqui a energia de suínos, ok? 4.546. Bom, o ideal seria que tivéssemos um valor específico para coelhos, porém, nós não temos esse valor aí. Então, você repete. Como o alimento, o aminoácido sintético, vai entrar em quantidade muito pequena, isso praticamente não vai causar nenhum prejuízo à ração, ok? Vamos lá com 8. Vejam que o processo é, de certa forma, demorado, você preparar para a formulação, né? E tem que ter muita paciência. Depois de um tempo, você vai pegar, né, o funcionamento mais traquejo com o funcionamento desse programa. No início é um pouquinho mais difícil mesmo, tá? Aqui no caso, somente um detalhe, nós estamos dentro da treonina, ok? Energia digestível para coelhos, a gente vai repetir a de suínos, 3.815, mas nós temos que colocar um valor de treonina total, porque essa vai ser a fonte de treonina. E aí nós vamos colocar 100, ok? Então, nós vamos voltar aqui na lisina HCl, 7, olha aí. E lá na lisina, nós vamos colocar a pureza do produto comercial, 78 em lisina total. Isso aqui eu tinha esquecido, ok? Da mesma maneira, em DL-metionina, eu vou vir aqui e colocar 100. Ok? Olha aí, ó, aminoácido total. Tinha faltado essa informação. Bom, continuando então, nós não vamos utilizar a farinha de carne e osso, não vamos utilizar o promotor de crescimento. Hoje em dia você nem pode utilizar antibiótico na ração de coelhos, ok? E os demais já estão cadastrados. Então agora nós vamos tentar formular essa ração, tá? Dessa maneira que a gente propôs. Pode ser que dê algum problema, e isso, se der algum problema na formulação, vai fazer parte do nosso exercício aqui, ok? Então, agora nós vamos voltar aqui, vamos em fórmulas, vamos pegar a terceira. O nome sugestivo para essa ração, coelhão, ok? Ração coelhão, uma ração de mercado, a gente vai vender na loja agropecuária e também a nível de supermercado, para quem tem uma criação caseira de coelhos, ok? Então, agora nós vamos utilizar os alimentos, só que a gente não lembra, pelo menos eu não lembro, o número dos alimentos que nós vamos utilizar, porque agora nós temos muito. Então, no mal, nós vamos voltar aqui e pegar o número dos alimentos, ok? Nós precisamos de pelo menos uma fonte para cada nutriente, bem como alimentos estratégicos que associem duas coisas. Então, nós vamos trabalhar com milho, farelo de soja, farelo de trigo, óleo de soja, fosfato bicálcico, calcário, lisina HCl, DL-metionina, sal, premix, ok? Antioxidante, L-treonina, mas não vamos trabalhar com a farinha de carne e ossos, ok? Não vamos trabalhar com promotor e depois feno de alfafa, casca de soja, milho integrado com palha e sabão e a bentonita. A gente tirou alguns, anotei o número deles aqui, ok? Então, agora nós vamos lá para a fórmula, voltar na nossa fórmula coelhão e nós vamos acrescentar os alimentos, ok? Só um minutinho, que aqui é comum de você mudar o nome da fórmula sem querer, você dá ESC e escreve novamente. Então, vamos lá. Colocamos o milho, colocamos o farelo de soja, farelo de trigo, e aí nós vamos colocando todos esses alimentos, ok? Se você tem dúvida de como acrescentar isso, nos vídeos anteriores a gente explica, ok? De uma maneira mais simplificada.
tem importância eu fazer em outra linha, ok? Mas para continuar na mesma sequência aqui, ok? Bom, acabou minha página, acabou? Então, agora eu vou dar um page down, ok? E vou para a próxima página. Continuar com os alimentos. Bom, e aí nós temos os alimentos da minha ração, ok? Agora deu mais, deu 16 alimentos. Não quer dizer que o programa vai utilizar todos eles, pode ser que utilize alguns somente, ele vai utilizar o que é mais vantajoso. E é claro que ao final eu vou fazer uma análise de tudo isso, né? Uma análise nutricional disso aí para mim estar melhorando a minha ração, ok? Eu só esqueci de algo muito importante, normalmente a gente esquece mesmo, tá? É colocar o preço. A gente esquece, mas é claro que a gente não pode esquecer porque o programa trabalha com isso, né? Então, feno de alfafa, nós vamos jogar aí R$2, ok? A casca de soja, vamos jogar R$1,20. 1,2. Milho integrado com palha e sabugo, talvez seja o que entra tá, mais barato como fonte aí de energia. E a bentonita, vamos jogar R$3 a bentonita, ok? Então, dito isso, agora a gente volta para a nossa fórmula, tá? Vamos lá. Agora a gente pode regular o nível máximo de cada alimento problemático. Igual eu falei para vocês, a gente poderia regular aqui o máximo de milho, ok? Devido ao amido. Mas, como nós estamos pedindo amido na formulação, não vai ser necessário. Ele já vai regular automaticamente isso aí, ok? No farelo de trigo, nós vamos acompanhar o valor da tabela. Óleo de soja, também o valor máximo sugerido pela tabela. Calcário, lisina, metionina, isso tudo deixa aberto. O sal, nós vamos trabalhar com 0,5% de sal. Lembre-se que não estamos equilibrando sódio e cloro. O premix, nós vamos entrar também com 0,5%, ok? É indicação do fornecedor, pode ter um premix que entra em 0,4, 0,2, ok? Antioxidante, nós vamos trabalhar por 100 gramas por tonelada, ok? A treonina aberta, feno de alfafa aberto, ok? Vamos dar page down, vamos lá para a casquinha de soja aberta. Pode ser que ele utilize somente uma das fontes e a gente depois queira trabalhar com duas fontes. Milho integrado com palha e sabugo e a bentonita nós vamos travar em 2% de bentonita. Eu quero exatamente para ter o efeito de aglutinação a nível de pelletização. Ok? Então, vou travar aqui em mínimo de 2, máximo de 2. Ele vai colocar 2%. Bom, nesse momento, então, eu já posso entrar com os nutrientes, ou seja, a necessidade nutricional que eu quero. Eu vou dar F4, ó, F4 e vou entrar com os nutrientes. Lembrando, peso mínimo de 100, máximo de 100, para ele formular 100 quilos. E aí eu vou entrar agora com os números dos nutrientes, ok? Bom, é claro que aqui nós vamos entrar somente com os nutrientes que você vai utilizar para essa formulação, ok? Lembre-se que a gente cadastrou vários nutrientes agora há pouco, justamente para essa formulação para coelhos. E aí, nós temos esses nutrientes aí. Quais que são os valores que nós vamos colocar aqui no mínimo e máximo? Justamente as necessidades nutricionais. Lembrando que é sempre o valor mínimo. Se estourar demais, depois eu regulo. Porque se eu coloco isso no valor máximo, ele coloca bem menos e atende aquilo que eu pedi para ele. Imagina, por exemplo, que eu peço aí máximo de 17% de FDA. Ele coloca 5% e me fala, não, eu estou atendendo o que você me pediu. A especificação que você me encaminhou, eu atendi. Então, é o mínimo, sempre colocamos no mínimo. E agora nós vamos entrar com a exigência nutricional, ok? Vamos trabalhar aqui com uma faixa. Essa faixa foi indicada pelo próprio manual de formulação. Quando você trabalha com faixas assim, tá vendo? Ó, mínimo e máximo, favorece para o programa. Embora o nutricionista pode ter situações que pode trabalhar com 14,2 ou 16. Por exemplo, você quer formular uma ração para animais recém-desmamados, em crescimento recém-desmamados. Você trabalha com nível mais alto de proteína. Porém, animais mais próximos ao período de abate, no caso de coelhos de corte, ok? Você trabalha com 14,2 e aí varia, ok? Bom, aqui o cálcio nós vamos trabalhar com 0,6,
energia digestível para coelhos 2.440, fibra em detergente ácido 18 a 20, veja que a exigência para coelho em crescimento é muito elevada, a exigência de fibra. Proteína digestível 10 a 11, ok? Lisina total, vamos trabalhar com 0,73. Metionina mais cistina total, 0,52. Treonina total, 0,62. Fósforo total, 0,40, ok? E o amido nós vamos trabalhar com 14 até 16%. Vejam que agora a nossa ração está bem mais complexa comparado com as rações de aves que a gente já fez, ok? A ideia aqui é sempre acrescentando informação e tornando cada vez mais o processo mais complexo, ok? Bom, então agora a gente já entrou com os alimentos e os nutrientes, nós vamos dar um ESC aqui, ó, apareceu a opção de cálculo e nós vamos pedir para rodar. Olha, isso aqui foi muito importante dar isso, ok? Essa informação, porque me mostra que está faltando alguma coisa em alguma tabela. Ele não conseguiu achar dado. Igual eu mostrei para vocês no segundo vídeo, isso é comum. Então, agora eu vou ter que conferir alimento por alimento para achar aonde está faltando esses sim dados em tábuas, ok? Onde está faltando dado. Então, eu vou dar N, não. Vou voltar lá nos meus alimentos, ok? E aí, é claro que eu vou conferir um por um. Olha aí, o calcário. Eu esqueci de zerar aqui, ó. Olha aqui, ó. O calcário só fornece cálcio, então o resto zerado. Mas vou aproveitar também e conferir os demais, porque é rápido. Olha só. Isso é muito comum, gente. Principalmente quando você vai cadastrando vários alimentos assim. Se você esqueceu de algum, vai dar sim dados em tábuas. Aqui, no caso, a farinha de carne e ossos, não estou utilizando, então não precisa de eu mexer, ok? Olha aí, promotor de crescimento, não estou utilizando também. E aí, feno de alfafa. Agora a gente vai voltar lá, ok? E vamos pedir para rodar de novo. Você não perde nada com esse programa. Você pode voltar e aqui já cai na opção de cálculo F3, olha só. Olha, formulou a nossa primeira fórmula, né? O preço dela, canto superior direito, R$ 1,33. Conseguimos um preço maravilhoso de ração para coelho, porque hoje é muito difícil você conseguir um alimento barato, né? Devido ao aumento de preço na pandemia. Então, coloca 11% de farelo de soja, 25% de farelo de trigo, ou seja, o máximo que ele conseguiu, tá? 2,33 de óleo, 1,04 de calcários, uma quantidade aqui de lisina, metionina, sal, premix, antioxidante, ok? Um pouco de L-treonina e também utilizou como principal fonte aqui, ó, de fibra, a casquinha de soja, ok? E colocou uma quantidade considerável de MDPS. Provavelmente o que limitou o MDPS foi o nível de amido, ok? Vejam vocês que tem duas páginas aqui embaixo, no canto direito inferior, duas páginas, então vamos conferir a próxima página. E colocou o nível de bentonita que eu havia pedido. Agora eu vou verificar o nível de nutrientes dessa ração. Olha só. Então aqui ele atende a minha proteína bruta, bota 14,5 para animais de crescimento, está excelente. 14,5 seria muito baixo para animais em reprodução, ok? A energia ele regulou, o cálcio ele regulou bem. O FDA ele está trabalhando quase no nível máximo, está ótimo, ok? Proteína digestível está ok. Lisina, metionina e treonina, ok. Pessoal, é muito comum, quando ele precisa de energia, ele coloca aminoácido demais. Então, assim, dica prática, se está colocando aminoácido demais, tá? Tem alguma coisa errada no teu cálculo. Como é que eu vou saber que tem aminoácido demais? Acima de 0,4%, 0,5% tem aminoácido demais. Pode verificar que normalmente tem alguma coisa errada, ok? Bom, aqui também o amido, ele limitou no nível máximo. Então, agora o nosso objetivo vai ser melhorar essa ração. Vamos colocar fontes diferentes de fibra, ok? Para melhorar o processo nutricional, porque a gente sabe que
dentro da fibra são vários constituintes diferentes, e quando eu vario a fonte de fibra, eu estou fornecendo mais constituintes de fibra diferentes, como celulose, hemicelulose, lignina e aí vai. Então, eu vou deixar essa ração mais atrativa, provavelmente eu vou aumentar um pouquinho o preço. Eu vou deixá-la mais atrativa colocando pelo menos 10% de feno de alfafa. Então, eu venho aqui, eu quero colocar pelo menos 10% de feno de alfafa, ok? Coloco então no mínimo e mando rodar. Vamos ver o que vai acontecer. O preço da ração aumentou. Olha só, foi agora para R$ 1,40. Eu, como nutricionista, tenho que decidir, juntamente com o setor de vendas da fábrica, que impacto que isso pode ter nas minhas vendas, ok? Porque eu não quero também vender uma ração muito cara. Então, é claro que eu vou conversar, né, com a presidência da fábrica para saber até quanto eu posso utilizar nessa ração, ok? Mas aqui eu melhorei muito essa ração nutricionalmente a partir da inclusão de um pouco de feno de alfafa, ok? Diminuí até um pouco de farelo de soja, tá vendo? Ele continua colocando aqui níveis semelhantes dos demais ingredientes. Diminuiu agora a casca de soja. Veja que eu tenho 10% de feno de alfafa e 16% de casca de soja. As fontes de fibra estão equilibradas. E coloca também os 32% de MDPS. É claro que se minha fábrica de ração não consegue comprar MDPS, eu tenho que tirar ele da formulação e tentar formular de outra maneira, ok? Conferindo aqui os nutrientes, vou olhar se está tudo certinho, ó, está tudo regulado, bonitinho, então a ração está fechada. Daria para me melhorar? Dá, claro. Daria para me baixar o preço? Dá, eu teria que ter mais ingredientes. Aliás, é uma coisa muito interessante que esse programa não nos dá, é o preço de oportunidade. Por exemplo, qual que é o preço de oportunidade para a utilização de sorgo em vez de milho? Quando o sorgo tiver a 70% do valor do milho, eu posso utilizar sorgo. Se tiver quase o valor do milho, eu utilizo milho. Isso que eu estou falando para vocês é preço de oportunidade e o PLE não nos dá preço de oportunidade, tá? Coisa que outros programas podem nos dar e que favorece muito o trabalho do nutricionista de animais, ok? Pessoal, então essa aí foi a aula de formulação de alimentos para coelhos. Espero que vocês tenham gostado. Tem muitas particularidades para essa espécie e é claro que o nutricionista de cada espécie vai ter que se atentar a essas particularidades, ok? Se você tem alguma dúvida sobre essa aula, deixe aí nos comentários, que assim que possível a gente vai estar respondendo. Muito obrigado, felicidades!